Fala pessoal, beleza? Boa noite. Vamos ao recap de hoje, tá? Dia 13 do 11, mini índice, contexto de movimentação do preço. E a gente conversa um pouco, né, sobre ideias para amanhã e algumas leituras aqui do dia de hoje, tá? Dia de hoje, pessoal, a gente tem uma barra de reversão de alta, né, aqui no gráfico diário. Por que barra de reversão de alta, né, Luciano? Porque essa barra, né, pessoal, em determinado momento ela tem seu ponto de abertura aqui. Teve em determinado momento, neste ponto, né, ela testou uma nova mínima e ela falhou, né, no rompimento dessa movimentação. E a gente chama essa barra, né, de barra de reversão de alta porque ela fecha acima do seu ponto médio, ela fecha acima de 50%. Então a gente compreende essa barra como uma barra que em determinado momento ela teve bastante pressão vendedora, mas que em outro momento o preço recua, né, aqui das vendas, né, para de encontrar vendedores interessados em vender nova mínima e encontra compradores, né, ou vendedores realizando lucro. Essa movimentação, né, de lateralidade ao fundo, né, de movimentação, nos remete à possibilidade disso daqui também, né, sinalizar uma final flag, né? Quanto mais barras laterais o mercado acabar fazendo aqui, ele pode formar um micro padrão, né, de wedge aqui. Isso daqui seria, né, a possibilidade de uma final flag ainda com uma movimentação de alta. Por enquanto, apenas lateralidade, barras sobrepostas, subentende que a gente vai ter um pouco mais de lateralidade. É uma região, né, com conclusão de realização de lucro, né, em possibilidades de alvo, né, segundo alvo, primeiro alvo, né. Então aqui é uma região, né, que há, né, vendidos realizando lucro. A lateralidade ela é necessária, né, a realização de lucro, né. Ela é a forma, né, na verdade, de realização de lucro de quem conseguiu vender, né, numa pressão maior para poder, né, sair dessa posição aqui nessa região. Barra, né, aqui não chega, né, a fazer nova máxima, né, um ponto interessante aqui, ó, tá? Então a gente não teve uma nova máxima, mas teve uma nova mínima, tá? Então a gente teve uma perda de mínima aqui, né, mas que não teve continuidade imediata. Onde a gente consegue tirar um pouco mais de informação? M60, né, pessoal? Aqui no M60 a gente vem falando, né, da possibilidade do gap de média, né, já há algumas barras, né? Deixa eu só trocar essa marcação aqui. Pronto. A gente vem falando, né, sobre a possibilidade do gap de média já há alguns candles, né? A gente vem conversando, né, que aqui, né, o mercado se tornou tendência, a gente teve, ó, 30, 40 fechamentos abaixo da média móvel de 20. Aqui a gente vê nos 60 minutos, né, que era o tempo de avaliação desse rompimento, que ele não teve, né, sucesso, nem mesmo no 15, né, na verdade. Lembram, né, que as regras de rompimento, a gente precisa de rompimento e continuidade. A gente tem barra de rompimento, mas tem ausência de continuidade. Então a gente não teve aqui, né, a construção de um rompimento. Hoje pela manhã a gente conversou ainda no grupo, né, sobre a ideia, né, de sweep de liquidez, né, que quando a gente tem o mercado retomando mínima, né, ou seja, a ideia, né, de varrer, né, os vendidos aqui, né, para fora, né, do mercado quando o mercado volta para essa movimentação de alta. A ideia de sweep, tanto a ideia de sweep de liquidez quanto a ideia, né, de armadilha de segunda perna, né, que é quando o mercado, né, constrói, por exemplo, uma movimentação de correção, uma segunda movimentação de correção, e num segundo momento ele tenta um rompimento, só que na armadilha de segunda perna muitas vezes a barra passa, né, dessa movimentação, ela vem abaixo e ela volta muito rápido para dentro dessa movimentação. Aqui a gente teve mais, né, para falso rompimento mesmo, né, que não chegou a criar uma barra com uma expectativa, por exemplo, de continuidade para a ideia de armadilha de segunda perna. Mas dentro da lógica, né, de sweep de liquidez, né, aqui ficaram, né, alguns vendidos, né, que venderam baixo, né, nessa movimentação armadilhados. Por que eu não gostaria, né, de estar vendendo baixo? Né? A gente já vai para essa movimentação ali também por conta do 15 minutos. Aqui, pessoal, nos 60 minutos, o que a gente consegue extrair de informação importante, né, aqui? Gráfico, né, dos 60 minutos, como a gente falou, tendência, certo? Opa, Luciano, legal, tem tendência. Tem uma única barra de alta. A frequência das barras aqui, por enquanto, ainda é, né, predomínio de barras de baixa. Né? A gente vê barras de alta isoladas. E a gente tem duas barras aqui, né, criando um setup de venda. Só que ele é um setup de venda que ele diferencia um pouco as coisas. Assim como a mesma lógica, né, de hoje, do 15 minutos, ele diferencia um pouco as coisas. E quando a gente tem o gap de média, né, a gente tem a possibilidade de ter o final da tendência. De que essa tendência inicia em fase de uma lateralidade. Só que o gap de média é um setup de venda. Então, na perda da mínima aqui, a gente tem um potencial setup de venda. Temos aqui um gap aberto nesse tempo, né, que é o tempo de análise, tendência, certo?
gap de média, temos o gap aberto como possibilidade de magneto e temos a região de POC, né, aqui. São duas possibilidades de magneto e de ponto, inclusive, né, do mercado apresentar um comportamento mais lateral, seja o fechamento do gap ou a POC. A POC é até mais. E aí, né, o mercado pode iniciar, né, um comportamento de uma movimentação de alta. Quando a gente tem, pessoal, um gap de média, né, com o fundo, né, razoavelmente mais alto eu digo em relação à mínima da tendência, tá? A mínima da tendência está aqui, deixa eu só trocar aqui o marcador. A mínima da tendência se encontra aqui. A gente já tem o gap de média. Está aqui finalmente, né, as duas barras completas acima, né, da média móvel de 20. Quando esse fundo, né, Luciano, aqui, ó, ele se torna mais alto, ou seja, mais alto do que a mínima da tendência, essa máxima aqui é a perna 1. E aí a gente busca pelo menos uma perna 2 de alta, tá? Quando o gap de média, né, não renova a mínima. Quando ele renova a mínima, se ele vem abaixo da mínima, ainda assim a gente espera a ideia de retomada de duas pernas de alta. Porém, não é tão interessante quanto a movimentação anterior. Porque quando ele faz uma nova mínima, a gente não sabe até onde vai ser a perna de alta. Ela não tem obrigação mais de vir aqui. Por quê? Porque ele renovou mínimo. Se ele renova a mínima, ele não tem obrigação ou a melhor potencialidade de renovar máximo. E aí, o mercado pode dar perna 1 e perna 2, só que a gente não sabe até onde vai essas pernas. A gente sabe que vai ter uma correção e vai ter uma segunda máxima, né, que é a premissa, né, dessa movimentação. Depois disso daqui, né, a gente precisa, né, de um pouco mais de barras para a gente estar pensando e tendo um pouco mais de informação, tá bom? Mas a gente tem o gap de média, setup ativo aqui, uma única barra de alta, a barra do dia foi um doji, sendo um doji no diário a gente não poderia basicamente vender abaixo dele também, né, que seria a extremidade, nem mesmo comprar, então. A princípio, né, a gente pode ter mais um dia ainda de lateralidade, já há 3 dias de lateralidade. Lateralidades geram tendência, mas, né, ainda assim precisa, né, de um rompimento. Vejam que a ausência de rompimento, né, leva o retorno à lateralidade. A mesma coisa vale para cima, né? Enquanto ele não conseguir rompimento e continuidade, a gente não vai ter essas projeções de alvo aqui de jeito nenhum, tá bom? Então, basicamente, né, repetindo aqui, a gente tem um setup de venda ativo, a gente pode ter um teste dessa mínima. Se tivermos um teste com um fundo mais alto, tiver boas razões para comprar, a gente mira basicamente aqui, ó, na máxima do gap de média a princípio. Pode passar? Pode. Né? Aí depende do ciclo, né? Se for um bom ciclo, essa movimentação pode desenvolver, né, uma boa movimentação de alta. Já tem, né, o gap de média, seria a possibilidade da MTR pagar inclusive a projeção, né, desse pivô que pode ficar por aqui, tá bom? Ou desse pivô aqui, beleza? M15, pessoal. Aqui é quando a gente usa, né, a mesma lógica, né, pessoal? A gente vinha de uma tendência, ó, depois do gap de médio, só que a gente está falando lá dos 60 minutos, né? Mas a gente tinha aqui ó, uma tendência. E aí o mercado faz o gap de médio. Quando ele faz essa mínima aqui, ó, mais alta, a princípio você espera que essa daqui seja a perna 2, tá? Que ele faça uma nova máxima nessa máxima aqui. Quando você tem o gap de média e você tem uma mínima mais alta. Aí isso daqui é perna 1, a perna 2 é quando ele faz essa nova máxima. Se a mínima é mais baixa, perna 1, perna 2. Né? A gente não tem a localização, por exemplo, dessa movimentação. Então é mais interessante quando a gente tem, né, o gap de média dentro desse contexto aqui. Ele cumpriu, Luciano, a perna 2? Não. Né? Apesar de ser um bom setup, deixa eu tirar um pouco dessas linhas aqui do 15, apesar de ser um bom setup, né, a gente não teve, né, o preço. Eu posso tirar essas aqui também, né, porque as marcações de mínima do pivô agora vem para cá, né, pessoal? Aqui a mínima mais recente, ó. Então todos os alvos que a gente for projetar macro, eles vêm dessa mínima, tá? Para cima, né? Para baixo também, né? Os alvos que você vier projetado de pivô para baixo também vai vir, né, dessa mínima aqui. Aqui no 15 minutos a gente tem um ciclo bom, né? Foi o primeiro ciclo interessante realmente de alta que apareceu. Então aqui tem uma pequena mudança. Né? Então essa correção, né, ela pode ser uma correção com mínima mais alta. Aqui também tem o gap aberto, né, um gap pré-rompimento. Aqui tem uma região de troca de polaridade, o preço voltando até aqui, né, a região que foi rompida pode passar a ser suporte, tá? Mas esse é o primeiro ciclo dentro dessa lateralidade aqui, né, que se apresenta aqui de maneira mais forte, né, micro canal de alta. Antes a gente até tinha, né, três barras. Quando tinha barras, né, 4 barras em tendência, né, geralmente envolvia dojis. Mas aqui são boas barras de tendência, aqui é o final dessa movimentação. Então, a gente fica com a predisposição a ter pelo menos mais uma perna. Mesmo que haja correção, né, ainda, né, a predisposição a ter mais uma perna. Por quê? Porque o mercado apresentou um impulso interessante aqui. Ele veio até a região de POC de novo, né?
Aqui no 15 minutos, né, como eu falei, é quando a gente tem esse gap de média. Lá no 60, a gente avalia, né, se ele vai cumprir essa movimentação. Como eu falei, a ideia, né, era a perna 2 voltar aqui, ó. Só que isso daqui já era para ter vindo nessa movimentação. Isso daqui falhou, tá? Mas a pressuposição quanto a estudo, né, dentro da metodologia, a gente usa isso aqui dessa maneira, porque mais vezes isso aqui paga a gente. Então aqui no M15, né, dia de hoje, movimentação da manhã bem difícil, né, pessoal? Barra 1 do dia de novo como um doji. Doji pressupõe lateralidade e manteve, né, o preço em lateralidade aqui, ó. Depois apresentou um pequeno rompimento. Esse rompimento pagou a projeção de alvos, né? Ó. Você tem aqui ele pagando o primeiro alvo, pagando o segundo alvo, né? Desse pivô aqui rompido, certo? Ó, você consegue visualizar. Acabou também, né, sendo um ponto de mínima. Outro ponto, né, que nem no 15 minutos, claro que esse rompimento você não poderia avaliar ele no 15 minutos, né, porque ele envolve mais de 100 barras, então você teria que avaliar no tempo gráfico lá dos 60 minutos, conforme a gente falou, né, não daria, mas mesmo no 15 minutos, ó, toda vez que você vê uma barra, né, que tenta vir abaixo, a barra subsequente nega a movimentação. Uma barra que tenta romper, né, com fechamento abaixo da mínima, né, que é o seu ponto majoritário de movimentação do swing anterior, depois você tem retomada. Aqui mais uma vez, ó, você tem retomada. Então, o preço em momento algum, né, dentro da linha do rompimento, ele acaba conseguindo tentar, né, romper essa movimentação. Então, não teve, né, negociação de continuidade, né, mesmo no 15 minutos, tá? Mas não seria, né, essa avaliação para esse tempo gráfico. Dia de hoje eu estava mais predisposto a buscar por compras aqui, pelo menos na parte da manhã. Então, eu acabei comprando aqui, ó, na região da VWAP dia, né, fiz essa compra. Não saí nesse segundo alvo, né, pessoal? Mirei ali na POC, acabei devolvendo ali, né, essa possibilidade de lucro. Ó. Ele pagou o segundo alvo ó, dessa pequena lateralidade, 100% aqui na barra 2 do dia. Eu mirei, né, aqui na região da POC, porque muitas vezes é alcançado em lateralidade. Lógico, ele já tinha alcançado do 15 minutos, mas, né, como havia esse potencial pensamento da possibilidade de um Fab 4, né, média móvel de 200, próximo da 20, isso daqui muitas vezes gera predisposição de uma movimentação boa de tendência. Então poderia esticar até o gap de média dos 60 minutos de maneira fácil. Porém, a barra 2 negou, a barra 3 voltou no meu preço de entrada, aqui teve uma possibilidade de barra de entrada, não teve sucesso, e aqui eu acabei estopando esse trade, né, depois do gatilho de venda, né, aqui, na barra 5. Aqui, né, um dos amigos até me perguntou pela manhã se a gente tinha tido, né, uma possibilidade de wedge, né, uma movimentação de uma mínima, uma segunda mínima, uma terceira mínima. Sim, né, de maneira micro, né, você visualiza isso daqui, ó, tem uma pequena correção. Não chega a ser uma movimentação bem proporcional, mas ainda assim acabou cumprindo as duas pernas aqui. Mas durante o horário de notícia, né, pessoal? Perna 1, ó, isso aqui é a pequena inflexão, fica bem pertinho. E aí corrigiu, né, e aqui durante a notícia ele veio fazer a nova máxima. Manteve a ideia de lateralidade, né? Depois disso daqui, né, aqui eu acabei fazendo uma venda, né, buscando a mínima, né, só retomando aqui, né, pessoal, tem que voltar aqui para os 60 minutos. E hoje, né, aproveitando para falar aqui ao meio do vídeo, era para ter falado no começo, para vocês, galera, que não tem o livro do Brooks, né, se vocês entrarem no site da Time, né, que é a editora do livro, o livro Tendências, pessoal, está saindo por R$ 188, né, para pagamento à vista. Vale cada centavo, mesmo você pagando o preço cheio. Preço cheio, R$ 398. Hoje ele está saindo lá, né, em promoção aí da Black Friday ali, por 194. E eu vi aqui vendo o site da Time, eu vi que o Análise Técnica Explicada, né, do Martin Pring, também está saindo numa boa promoção, por 169. São dois livros excelentes aí para quem tiver, né, interesse em comprar. São dois livros que eu tenho na minha coleção. São livros que eu não desfaço, né, que são livros que fazem parte, né, do meu estudo diário. Então, os demais livros do Brooks não estão em promoção, os demais livros ali estão com preço normal. Lateralidades, por exemplo, está 429, o Reversões está 419. Mas o Tendências, que é inclusive o livro 1, né, que a gente vem abordando e trabalhando aí, está saindo por R$ 194. Está um preço muito bom, esse valor parcelado, né? Beleza? Então, para a galera que tem interesse na metodologia, compra o livro, cara, porque vai ser um material que você vai revisar e você não precisa comprar os três, não. Compra o Tendências agora e passa um bom tempo lendo ele, tá bom? Então, obrigado aí, Júnior, pela dica, meu caro. É muito válido mesmo para a galera ter um bom desconto ainda para participar, né, da compra.
Aqui nos 60 minutos, pessoal, retomando o nosso estudo, aqui na parte da manhã, né, a gente citou essa barra. Essa foi a primeira barra que me levou realmente a pensar em venda, né? Por quê? Porque a barra 1 do dia ela foi uma outside bar, ela fecha relativamente abaixo da mínima da barra 10 do dia anterior, né? E ela sai da 20 e sai da 9. E isso me levou a buscar por padrões de venda. Eu fiz uma venda alto aqui, mas aí às 10h30 a gente tinha uma série de notícias, né? Eu acabei fazendo parcial e depois encerrando antes do horário de notícia, né? Visando, né, não perder valor ali, né, dentro de um trade que você poderia ter ele como lucrativo. Isso daqui foi razoavelmente aqui, né? Eu acabei fazendo a venda aqui na região dos 50%, né? Chegou a pagar ainda um bom scalp aqui para esse trade. Depois aqui horário de notícia, né, pessoal? E aí depois aqui deu outra possibilidade de venda. Essa venda eu vendi um pouco mais baixo, né? Eu vendi na formação da barra. Eu vendi um pouco depois, né? Deveria ter vendido antes, teve uma inside aqui, né? Dentro. O que complicou, né, é que ele acabou fazendo isso aqui, ó. Eu não vendi a inside por conta disso. Se fosse um topo mais baixo, a inside seria uma venda melhor, né? Topo mais baixo levaria, né, pelo menos a essa possibilidade de nova mínima, né? Então já ficaria com esse espaço aqui de lógica para esse trade, né? Mas tinha os alvos, né? A gente citou isso também hoje, né, pela manhã, que os alvos intraday, ó, aqui tinha um primeiro alvo. Então aqui, né, eu acabei saindo e aqui no 15 minutos tinha uma região de POC, né, pessoal, aqui, ó. Aqui no M15, ó, quando ele pagou ali o primeiro alvo, né, que era o primeiro alvo dessa movimentação aqui da barra 1, ó, ele estava numa região de POC. Aí a gente falou na ideia de correção para depois uma nova venda, tá? Então aqui ele deu essa possibilidade, né, de venda, né, para esse alvo, corrigiu e aqui depois ele deu uma outra possibilidade de venda. Aí ele pagou, né, o primeiro e o segundo alvo e aqui, né, a gente teve uma potencial movimentação de 3 puxadas. Quando o preço faz essa potencial movimentação de 3 puxadas, eu me refiro a essa daqui, ó, 1, 2, 3 puxadas. Isso aqui é o edge com fundo duplo. Se tivesse tido correção H1, H2 aqui, talvez eu tivesse comprado uma H2. Por quê? Porque o edge com fundo duplo é um padrão de compra. Vejam que aqui, pessoal, não teve retomada de máxima, né? Quando não tem retomada de máxima é porque o mercado está mirando alvos mais baixos, tá? E aí ele pagou também, né, o terceiro alvo desse pivô aqui. E segundo, né, dessa movimentação mais ampla aqui. Vejam a ideia, né, de você avaliar. Todo fundo duplo é uma potencial lateralidade. Quando há lateralidade, vai haver retomada de máxima, tá? Então, é uma avaliação. Eu até poderia, né, ter segurado um pouco mais o trade ali para avaliar isso daqui, mas já estava um dia que tinha devolvido quase 500 pontos aqui na parte da manhã. Esse outro trade aqui acabou sendo só um pequeno scalp. Esse outro trade aqui também acabou sendo um pequeno scalp, né? E aí aqui, né, depois de 2, 3 scalps, né, a gente já fica um pouco mais escaldado, né? Acho que de tanto fazer scalp. A ideia, né, era também comprar, principalmente por conta, né, dessa movimentação ampla, né? Baixo na lateralidade ali e também por conta do inside, da inside no diário ali e daquela movimentação está numa localização de wedge lá no gráfico diário. Então eu não gostaria de estar vendendo baixo. Eu optei por sair dessa movimentação. Aqui no 15 minutos, pessoal, se vocês usam, né, a ideia de contagem de barras, vejam, a gente já fez esse estudo aqui, inclusive, falando, né, da importância de contagem de barras aqui do 15 minutos. Aqui você teve uma primeira tentativa. Essa tentativa não teve sucesso, não teve nem fechamento assim. Aí o preço perde mínimo, ele retoma máximo. Então aqui eu tenho uma entrada de H1, aqui eu tenho uma entrada de H2. Perdeu o mínimo, eu tenho uma entrada de H3. Perdeu o mínimo, aqui eu tive uma entrada de H4. Na H4 ele fez uma movimentação melhor, conseguiu fechamentos acima da média móvel de 20. Né? São trades ainda de retorno às médias. Depois ele volta, faz um pequeno pullback com fundos, né, mais alto, e aí aqui teve uma boa movimentação de alta. Vejam nos 5 minutos o que aconteceu. Aqui nos 5 minutos a gente tem a descrição da movimentação que a gente estava falando lá dos 60 minutos. Se vocês avaliarem a partir daqui, ó, fechamentos completos abaixo da 20, ó, opa, Luciano, aqui eu tenho 21 fechamentos, aqui não, ainda não era, continuou sendo tendência, né, já que a gente não teve gap de média. 33 fechamentos, legal. Então aqui eu tenho uma tendência de baixa. Tenho uma tendência de baixa. Aqui eu tenho um gap de média, ó, barra 1, barra 2 acima da média móvel de 20. Né? Gap de média, tenho a venda de L1, venda de L2. A venda de L2 ó, levou a uma movimentação de 3, 4 puxadas aqui, ó, ainda de baixa. Aqui você vê uma wedge um pouco melhor, ó, né? Mais fácil de você visualizar. Uma movimentação de 3 puxadas, finalizando
essa movimentação. Quando a gente tem o gap de média, a gente tem a possibilidade do mercado vir fazer o teste da mínima da tendência, que ele pode ser mais alto, né? Aqui tem um padrão de compra, que ele pode ser mais alto, e aí você tem a possibilidade, né, de fazer esse teste aqui, ó. Foi a mínima mais alta, né? Aqui você teve um padrão de compra, aqui você teve um gatilho de compra, e você tinha pelo menos, né, essa movimentação aqui como teste. Quando ele rompeu essa movimentação, né, aí você pode trabalhar a projeção dela. Lembram da lógica, né? Gap de média, perna 1, perna 2, né? Pelo menos a nova máxima. É como o fundo foi mais alto, né? Então aqui você teve um micro padrão de wedge, né? Aqui eu participei ainda dessa compra. Aqui a avaliação, né, foi melhor, né, para essa movimentação. Aqui, ó. Veja que não tem rompimento. Você tem uma barra de pausa, mas você não tem rompimento, né, de fechamento vindo abaixo de mínima de barra anterior. Então você tem aqui uma movimentação de continuidade, ó, tá? Você tem o preço subindo em micro canal. E isso daqui você pode ler, né, como uma L1, né, no caso sintética. Uma barra que tem correção, mas que ela não chega a ser forte o suficiente para vir abaixo da mínima da barra anterior. E se todo o topo duplo é uma potencial lateralidade, era para ter vendidos, né, participando mais ativamente aqui, conseguindo pelo menos, né, uma perda de mínimo. Não foi o que aconteceu. O preço sobe em micro canal, né, até aqui. Aqui você teve ainda, né, um setup de compra, né, no caso, para duas novas máximas aqui, né, no caso. Se a gente chama isso daqui de micro canal, isso daqui acaba sendo uma falha de L1. E essa falha de L1 tem premissa de duas pernas. A máxima da primeira perna está bem aqui. Tá bom? Então ainda consegui participar ainda na parte da tarde dessa venda, né? Pegando ainda a projeção, ó, dessa movimentação aqui. Né? Então pagou, né, o segundo alvo dessa movimentação aqui. Então acabou sendo um trade, melhor trade aí, lá para a parte da tarde. Mas precisou, né, de todo esse contexto, gap de média, falhar, micro edge aqui, né? Só retomando, né, esse padrão dessa micro edge, ó, todo padrão de wedge ele tem, né, um ponto de inflexão. Opa, Luciano, ponto de inflexão dessa terceira puxada, tá bem aqui, tá? Então, quando o mercado retoma essa movimentação, a gente pensa em perna 1 e perna 2, tá bom? Então, aqui já deu para participar da compra, porque pelo menos ele já tinha a premissa de algum tipo de continuidade, ou pelo menos uma nova máxima, né? Mesmo que ele falhasse, ó, depois que ele vem acima dessa movimentação, mesmo que ele falhe, né, pelo menos uma nova máxima ele volta aqui para eu poder sair no break-even, né, caso não tivesse ido de uma vez, beleza? Para o estudo de hoje era isso, pessoal. Valeu, né? Para amanhã, a ideia do gap de média, né, dos 60 minutos, ele pode levar a uma movimentação de queda. É um setup, né, interessante a se participar. Para isso, né, agora ele já vai ter que reverter, né, essa tendência. Então pode não ser tão rápido, né? A gente já tem aqui uma pequena tendência de alta, 22 candles aqui trabalhando, né, muito mais acima da média móvel de 20. A barra final do dia é uma barra de, né, continuidade a favor dos vendidos, né? Você tem uma old side, poderia levar o preço pelo menos até a construção do gap de média, alguma lateralidade, mas a princípio, né, por conta dos 60 minutos, daquela tendência prolongada, tem a possibilidade daquele gap de média ter ainda, né, algum tipo de movimentação de queda antes de ter uma movimentação de alta. Lembre dessa movimentação aqui, né? Gap de média, algum tipo de teste da mínima da tendência para depois uma retomada um pouco mais forte, beleza? Valeu, um forte abraço para vocês aí e até mais. Valeu!